Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Que privilégio poder dividir esse momento aí com você, que nos acompanha, que gosta do programa, que interage com o Vejam Só. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Hoje um daqueles programas onde nós olhamos para o futuro, né, falando sobre escatologia, que é um tema que dá muita repercussão, que a nossa audiência gosta demais, então fica ligadinho, que eu tenho certeza que você vai aprender demais. Já deixo aqui para você meu perfil no Instagram, mas uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, repercutir tudo aquilo que acontece aqui no programa. @Zeca_Pereira. Estou esperando a sua mensagem por lá. Sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui os meus convidados para a gente poder, na sequência, entrar na nossa conversa. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Aleph Lopes, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, parceiro aqui do Vejam Só, né? Com muita alegria recebemos muitos irmãos da igreja. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo novamente. Que alegria reencontrá-lo. Que alegria, a paz do Senhor Jesus Cristo, querido Zeca. Bom assembleano. Com bom assembleano. Cumprimentar aqui toda a audiência desse seleto programa. Programa Vejam Só, que é o maior programa de debate bíblico da televisão brasileira. Há anos, um clássico, e nós estamos crescendo juntos, com certeza, com esse programa. Sem dúvida, pastor Aleph, e só é o melhor por conta dos debatedores que por aqui passam. Eles que fazem realmente desse programa uma referência, quando a gente fala não só de debate teológico, mas de debate acadêmico mesmo, muito profundo. E eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui mediando, aprendendo com os irmãos que passam por aqui. Antes de entrar nas considerações sobre o tema, informações da igreja, pastor Aleph, por favor. Muito bem. Estamos com o pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, capital, na rua Doutor Fon, número 140, bairro do Belenzinho. Pastor presente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, vice-presidente e presidente da Convenção Geral de Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Costa Júnior. Será uma honra poder tê-lo conosco em um dos cultos, obviamente, cantando o hino da harpa e ouvindo uma boa palavra de Deus. Para evitar qualquer tipo de auê, né? Exato, muito auê por aí. É melhor. Queria também, se me permite, cumprimentar meu amigo, o pastor Emerson Cicarelli. Já estamos em alguns debates aí, sem sombra de dúvida será um debate de excelência. O pessoal já está me batendo aqui que não é só na produção do Vejam Só, mas a produção de outros debates teológicos. Sempre que chama um, chama o outro também. Sim. A assessoria de imprensa de vocês está trabalhando em já conjunto. Já está virando Flamengo e Vasco, Palmeiras e Corinthians. Vocês precisam rever essa assessoria aí. Nós já deixamos aí para você o contato do pastor Aleph, vai ficar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram. Então, se você quiser conhecer melhor o ministério do nosso irmão, os trabalhos que ele realiza, os livros que ele já publicou, quiser chamar para pregar, convites, seminários, tudo, chega por lá, que é lá que você vai fazer esse contato também, tá bom? Obrigado, meu irmão, pelo carinho. E nós temos o privilégio, que como nós já mostramos aqui de relance, de receber o pastor Emerson Cicarelli, ele que é lá da Igreja Cristã Rologos, Graça e Paz. Meu irmão, obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo novamente ao Vejam Só. Graça e paz a todos os irmãos em Cristo, é uma honra, mais uma vez, estar participando do seleto programa Vejam Só. Programa este, que já foi dito pelo pastor Aleph Lopes, e eu concordo, o maior programa de debates da televisão brasileira. Verdade que a gente olha para o tempo durar um pouquinho mais, né? Para o negócio poder esquentar um pouco mais. Mas eu acredito que a obra há de acontecer. Amém. Um prazer também estar contigo, Zeca, mais uma vez. Sempre uma honra estar aqui contigo, sempre muito simpático, elegante, né? Sim, verdade. Ainda é calvinista, mas tudo bem. Agora eu estou pressionado aqui, né? Exatamente. Mas tenho certeza que vai ser um grande debate, revendo meu amigo pastor Aleph Lopes, né? Desde o dia que nós tivemos uma conversa particular, porque somos amigos, né? Falamos, não vamos debater, né? Para não estragar a amizade, não manchar. Parece que os céus ouviram e uma semana depois, debate. E agora a gente não para mais, né? Todo debate de pós e pré, nós estamos cada um de um lado. Mas louvo a Deus pelo pastor Aleph, que é uma grande voz da escatologia no Brasil. É um dos 3 melhores pré-tribulacionistas do Brasil nos dias de hoje. Mas, como eu sempre faço o jogo duro, você sabe,
Eu acredito que eu ainda trago ele pro pós em nome de Jesus. Ó, rapaz, bom, vamos ver isso daí. Ó, antes de começar a argumentação que vai convencer o pastor Aleph, vamos passar as informações da igreja, pastor Everton, Estamos por favor. situados agora na rua João Coimbra, número 58, bairro de Vila Carbone, e na igreja cristã Rologos, às quartas e domingos. Chega lá que você vai receber uma boa palavra que vem do céu para sua vida. Boa. Vamos colocar na tela aí o nosso GC, que é a pergunta. Aliás, antes só reforçar, o contato do pastor Emerson está à sua disposição no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Chega por lá que você vai ter as informações da igreja, do trabalho dele, inclusive ver todo o material que ele produz em outros debates também, tá certo? Agora sim, vamos colocar na tela o tema de hoje. A pergunta é: a grande tribulação é a ira de Deus ou a fúria do anticristo? Nossos convidados vão responder a pergunta, indicando a linha que eles vão seguir. Eu abro a enquete para você poder participar e aí a gente vai continuar a nossa conversa aqui, se aprofundando na temática, tá bom? Pastor Aleph vai ter o privilégio de começar respondendo. Depois, o pastor Emerson também vai responder. Vamos lá, pastor Aleph, por favor. Muito bem, eu defendo, obviamente, o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Que é a grande tribulação, que é a ira de Deus derramada e profetizada desde o Tanar para o Berit Hadashah. Dentro disso, nós temos por certo que o contexto da grande tribulação, megalitelipsis, comprimir com força, significa dizer a profecia relatada no período de angústia para Jacó, no texto do profeta das lágrimas, Jeremias, capítulo de número 30, versículo de número 7, a angústia de Jacó, relatado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 24, versículo 21, Marcos, capítulo de número 13, Lucas, capítulo 17, Lucas, capítulo de número 21 e Apocalipse, capítulo de número 6 ao 18. Dito isso, sem sombra de dúvidas, aquilo que nós conhecemos, ou Yom Adonai, em grego, o chamado dia, em hebraico, o dia do Senhor, em grego, chamado Remerato Kyrio, o dia do Senhor, é o período de ira de Deus derramado sobre a terra. Período este de trevas e profunda comoção internacional, nacional, comoção mundial, sem sombra de dúvidas, com a expectação dos 21 juízos relatados em Apocalipse, capítulo 6 ao 18, que será derramado sobre a terra, 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. E ao longo do debate, discorreremos melhor sobre os assuntos e os textos pertinentes que trataremos a respeito da escatologia bíblica. Boa. Vamos lá, pastor Scarelli, quero te ouvir aí. Vamos lá. Ouvir aí. Como é que o senhor responde à pergunta? Ira de Deus ou fúria do anticristo? Fúria do anticristo. Por que fúria do anticristo? Porque grande tribulação é uma coisa e a ira de Deus é totalmente outra coisa. Para começarmos, eu quero começar citando Apocalipse capítulo 13, verso de número 7, um versículo muito utilizado pela linha pós-tribulacionista e que sempre é um terror para o pré-tribulacionista poder se defender, aonde é dito: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Aqui vemos a atuação da besta e a grande tribulação. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Isso não é Deus derramando juízo sobre os santos. É o sistema da besta perseguindo os santos. A ênfase do capítulo 13, se nós fôssemos trabalhar uma rápida perícope, é a autoridade da besta, perseguição, controle econômico através da marca, o martírio dos mártires e a caracterização da fúria de Satanás sobre a igreja e sobre os que habitam sobre a terra. Quando nós vamos para Mateus capítulo 24, verso 21, o próprio Jesus diz: porque haverá então grande tribulação. Dentro de um contexto imediato, Jesus fala da abominação da desolação, da fuga da perseguição, e Jesus anuncia a tribulação, a opressão anticristã
que há de acontecer até o retorno da sua volta. E isso não está sendo tratado de condenação eterna. Por quê? Porque a grande tribulação, a ira do anticristo, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Ela acaba quando Jesus retornar nos ares e todo olho o verá, assim como diz Mateus capítulo 24, Apocalipse capítulo 1. Então, essa é a marca da grande tribulação, a fúria do anticristo. Agora, a ira de Deus, ela já começa a ser ensinada lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, aonde não é destinada para salvos, e sim para ímpios, descrentes, o diabo e seus anjos. Não temais aqueles que matam o corpo, eu vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que mata o corpo e ainda tem poder de lançar a alma no inferno. Indo para o livro do Apocalipse, no capítulo 21 ou 22, e na bênção da carta de Esmirna, nós vemos escritos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, que é a condenação eterna no lago de fogo e enxofre. Passando a bola, sendo assim, a ira de Deus, ela não é destinada apenas a 7 anos, ela é eterna contra o diabo, seus anjos e todos os descrentes escritos no livro do Apocalipse. Grande tribulação, ira do anticristo com começo, meio e fim, e ira de Deus, condenação eterna, que é a segunda morte. Boa, uma distinção, inclusive, bem didática. Acho que ficou muito claro para quem nos acompanha. Já vou devolver a palavra ao pastor Aleph. Mas antes, deixa eu só abrir a enquete para você participar. @programa Vejam Só. Chega por lá para poder votar. A gente quer saber a sua opinião, a forma como você entende o assunto que nós estamos tratando hoje. E a pergunta que nós deixamos lá é a seguinte, pode colocar na tela aí. A origem do juízo vem de... Primeira opção, do trono de Deus. Segunda opção, do sistema do anticristo, que foi muito bem explanado aqui pelo pastor Emerson, né, colocando todas as questões ali da grande tribulação. Ou de uma convergência final ali, o famoso não sei, tô perdido e não sei a origem, nem respondo. Então, você vai lá e escolhe, tá bom? Acesse o nosso perfil do Instagram para poder votar. No final do programa nós vamos trazer o resultado da enquete, mas sem mais delongas, vou devolver a palavra ao pastor Aleph, que afinal de contas vocês estão aqui no programa para ouvi-lo e não o apresentador. Vamos lá, Aleph. Que alegria, muito bem. Com a máxima vênia, o nobre companheiro, pastor Emerson. Mas vou detonar tudo que você falou, vai. Vamos lá. As evidências bíblicas sistemáticas atribuindo o Antigo Testamento chamado Yom Adonai, o Dia do Senhor. O Antigo Testamento estabelece o padrão hermenêutico da progressão literária. O Dia do Senhor é sempre difundido, primariamente, manifestação da ira de Yahvé, não de agentes humanos. Texto, livro do profeta messiânico, Isaías capítulo 13, versículos 6, 9 e 13, que diz: eis que o dia do Senhor vem, cruel, cheio de furor e de ardente ira. Farei que o mundo seja castigado pela sua maldade. O sujeito absoluto no texto, na hermenêutica, é Adonai. Sofonias capítulo 1, versículo 14 ao 18. O grande dia do Senhor está perto, o dia de ira, de angústia. Nem prata, nem ouro poderão livrar no dia do Senhor. Ira divina, abrangência universal. Joel, filho de Petuel, capítulo de número 2, versículo 11 ao 31. O dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem poderá suportar? Eco direto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 17, que contrapõe a visão pós-tribulacionista, confirmando que João identifica a tribulação como o dia do Senhor no período veterotestamentário. Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Ai, pois grande é aquele dia, é tempo de angústia para Jacó. A expressão etzará, tribulação, ira sobre Israel desobediente. Isaías capítulo de número 26, versículo 20 ao 21. Entra, povo meu, dos teus aposentos, esconde-te por um momentinho, até que passe a indignação, pois o Senhor saiu do seu lugar para punir os moradores da terra. Tipologia pré-tribulacionista por excelência. O povo é escondido antes de a ira de Deus ser derramada sobre a terra. No chamado Berit Hadashah, o Novo Testamento, Romanos capítulo 5, versículo 9. Justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. A salvação inclui livramento da ira escatológica.
A teologia substitucional incompatível com a igreja na tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, trabalharemos, te guardarei da hora, ec te horas tu peirasmo, que está na presente era vir sobre o mundo. É que mais todo mundo, período global de juízo igual à tribulação. A promessa usa a mesma preposição de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E para encerrar, para não monopolizar o tempo, Apocalipse capítulo 15, versículo 1, Apocalipse capítulo 16, versículo 1, Apocalipse capítulo 16, versículo 7, 19, 19, 15. As taças são sistematicamente identificadas como a ira de Deus, não a fúria do anticristo. O anticristo é o personagem joanino que não aparece nos escritos do Antigo Testamento, apenas em João, e, obviamente, dentro da hermenêutica, nós aplicamos a besta que sobe do mar, que simplesmente é o líder político no período da grande tribulação. Dentro da visão, 69ª semana de anos estamos, segundo Daniel, capítulo de número 9, versículo 24 a 27, e faremos parte, não, mas seremos livres da ira que há de vir sobre o mundo dos ímpios, conforme o contexto do Antigo Testamento e Novo Testamento. Iremos trabalhar sobre os testemunhos de vários teólogos e o escriturístico, que é exegético bíblico. Boa. A munição estava ali guardada, hein, pastor Anderson? Vamos lá. E o homem descarregou, hein? Vamos lá. Faz um tempo que eu escuto o Aleph falar muito sobre o dia do Senhor, até mesmo em outros debates, né? Ele acaba sempre mencionando. Sempre o poupei, agora não irei poupar. Ele esperou a televisão aí. Vamos começar aqui. Estava guardando o argumento. A primeira coisa que a gente precisa trabalhar é entender, dentro do contexto das páginas do Antigo Testamento, de forma judaica, de cultura judaica, metodologia judaica, o que é o dia do Senhor. Muitas pessoas acabam cristianizando esse dia, como muitos gostam de cristianizar todo o Antigo Testamento. Perfeito. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que Jesus ele não se encontra no Antigo Testamento. Eu estou dizendo que ele não está em todo o Antigo Testamento. Aquele que encontra Jesus em todo o Antigo Testamento chega em determinado momento até a banalizar um pouco o Rei dos Reis. Aquelas tipologias antigas que nós aprendemos, Samuel é um tipo de Cristo, José é um tipo de Cristo, chega uma hora que isso se torna forçado. E isso também acontece referente ao Yom Adonai, o dia do Senhor. Por quê? Porque dentro do contexto correto, o dia do Senhor, ele nem sempre é uma intervenção histórica de juízo escatológico. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, nós temos o dia do Senhor nos profetas menores. Nós temos o dia do Senhor no livro do profeta Joel. E no livro do profeta Joel, se cumpriu nos dias do profeta Joel. Porque a visão judaica de dia do Senhor é diferente da visão cristã que o Aleph está apresentando. Então, o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quando foi esse dia? Esse dia foi na invasão simbolizada pelos gafanhotos. Porque o dia do Senhor, Zeca, na tradição judaica, pode ser qualquer dia. É o dia que Deus resolve julgar uma nação. Hoje, com o judeu tendo o dia de Yom Kippur, para os judeus, o dia do Senhor é o dia de Yom Kippur nos dias de hoje. Mas nos tempos bíblicos, o dia do Senhor, no livro de Joel, é a invasão simbolizada por gafanhotos, trevas, juízo nacional, chamado a arrependimento, apresentando uma catástrofe histórica, mais um juízo espiritual. Nos profetas maiores, o dia do Senhor está em Isaías. Sabe que capítulo? Capítulo de número 13. Associa o dia do Senhor à queda da Babilônia. O dia do Senhor, em Isaías capítulo 13, dentro do contexto imediato e diacrônico, não é fim de mundo imediato, mas é juízo contra os impérios que se levantavam contra Israel. Mas um que o Aleph citou, no livro de Sofonias, né? O dia do Senhor, no livro de Sofonias, é dia de angústia, trevas e dia de devastação, mas ainda dentro do contexto histórico de Israel. Então, quando nós olhamos para o dia do Senhor, tem mais um também que ele fala muito, mas vai ficar para outro bloco.
outro debate, que é a angústia de Jacó. A angústia de Jacó, ela é uma tipologia voltada por muitas às páginas do Novo Testamento. Mas quando Jeremias fala sobre a angústia de Jacó, ele está falando sobre a destruição de Jerusalém, a queda do templo e o processo de 70 anos que Israel viveria na Babilônia. Então, é muito importante nós entendermos o contexto diacrônico, que é o original da época, e o contexto sincrônico apresentado pelo Aleph. Posso? Não só pode, como deve. Que alegria. Muito bem. Com a máxima vênia ao nobre companheiro, nós temos por certo que o Antigo Testamento, de forma plausível, aplica o dia do Senhor como o dia da ira. Em específico aplicado, já como o nobre pastor Emerson citou, o dia do juízo de Deus sobre uma nação rebelde ou a sua própria nação em específico por causa do pecado de rebelião ou simplesmente apostasia. Dentro disso, nós temos aqui o que é um tendão de Aquiles do pensamento contrário à visão da ira de Deus no período da grande tribulação. Se isso não é ira de Deus, não sei mais o que é. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17. Aí a expressão aqui, obviamente, não vou conseguir ler todo o texto grego, por causa que a audiência também não gosta muito, mas temos aqui a expressão tes orges tu arnion. Temos também a expressão relacionada ao genitivo, que é objeto duplo, da ira do Cordeiro. Isso no período da grande tribulação, em Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17. Temos também a expressão helten, que é o ouriço indicativo ativo da terceira pessoa do singular. Chegou, ouriço profético. Se é que chegou, é porque foi profetizado. Temos aqui também a expressão remera remegale, que é o artigo mais substantivo, mais o artigo adjetivo. O dia, o grande, ênfase máxima, corroborando com Mateus capítulo 24, versículo 21. Temos também a expressão tes horges auton, que é o genitivo plural possessivo, da ira deles, pai e filho. Temos também a expressão aqui, tis dunatai, istatenai, interrogativa retórica, quem poderá subsistir? O cordeiro aqui em Apocalipse capítulo 6, 15 ao 17, é o agente da ira. Essa talvez é a afirmação mais teologicamente explosiva do livro de Apocalipse. O cordeiro trata a respeito do símbolo de mansidão, sacrifício e graça, em João capítulo 1, versículo 29, Isaías capítulo 53, o servo sofredor. Mas aqui é apresentado como agente ativo do juízo escatológico. Isso elimina qualquer leitura que reduza a tribulação à fúria do anticristo, pelo fato de que é o próprio Cristo, em sua majestade judicial, que age. E a expressão autom, que aqui é plural, que a ira pertence a eles. O Deus que está no trono e o Cordeiro, trata-se da ira dupla, trinitária e divina, não humana, não satânica e não do anticristo. O anticristo é instrumento, não a causa, não é a origem. A origem vem do céu e não do anticristo. A expressão aqui, helten, que é o ouriço profético, João usa o ouriço para descrever o futuro como já cumprido, que é o recurso profético do Antigo Testamento conferido em Isaías 53, todo em passado e presente, Jeremias capítulo 4, versículo 20. A certeza absoluta do cumprimento está sendo declarada. Dito isso, o texto de Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17, ele aplica-se à ira. Quem poderá nos livrar da ira do Cordeiro e daquele que está sentado no trono? Então, a ira do período da grande tribulação recai sobre o trono do anticristo, recai sobre o mundo dos ímpios, sobre a igreja, e simplesmente a todos aqueles que estão no período da grande tribulação. Por que não recai sobre a igreja? Porque a ira do Cordeiro não recai sobre a sua noiva. Meu muito obrigado. Din. Inclusive é a última fala desse primeiro bloco, tá bom? 3 minutos. Vamos lá, pastor Emerson. Vamos lá. 2 perguntas o Aleph pode responder no próximo bloco, não tem problema. Primeiro, voltemos ao chão. Vamos usar uma linguagem de jiu-jitsu aqui. O senhor não vai escapar. O senhor vai ficar no overlock aqui mais um tempo. Voltando ao dia do Senhor que o senhor acabou de mencionar. Quando o senhor lê Joel, Isaías e Sofonias, o senhor acredita que tanto Joel como Isaías como Sofonias
estão falando de um período escatológico a qual nós, a igreja, Malaquias. esperamos? Malaquias. Tudo bem, vamos trabalhar só esses 3 por causa do tempo. Joel, Sofonias e Isaías. O dia do Senhor que eles estão falando é o dia do Senhor da tradição apocalíptica cristã? O senhor quer que eu responda agora ou no próximo bloco? Porque não é resposta simples, o né? sistema, Tem que- Guarda aí, então. como fica o sistema diacrônico interpretativo da exegese quando o senhor parte por esse ponto? Segunda pergunta, se a ira do Cordeiro e de Deus está caindo sobre a terra, automaticamente jogaria Deus a sua ira sobre a sua igreja? Jogaria Deus a sua ira sobre os santos? Porque em Apocalipse 13, verso 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Sabemos que, por mais que o pré-tribulacionismo fuja, os santos aqui continua sendo igreja. Então, eu gostaria dessas 2 respostas. Entendestes bem? Sim. Então, tá Posso bom. responder agora? Você quer 1 minuto ou você quer mais tempo? Eu queria responder essa última e depois a primeira. Em 1 minuto? Coisa simples. Então vai. Né? A última que o querido pastor Emerson Sicarelli fez, relacionado ao período da grande tribulação, se é os santos ou não, Isso, a que é a igreja. igreja. Primeiro ponto, nós precisamos entender que esse é um problema do pós-tribulacionismo e não do pré. Porque eu acredito que a igreja não estará no período da grande tribulação, Mas não tem conforme base o bíblica. contexto, base bíblica. O senhor deseja agora? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Romanos, capítulo 5, versículo 9. Daniel, capítulo 5, capítulo 9, versículo 24 a 27. Apocalipse 6 ao 18. João, ele não inclui a expressão igreja, apenas em Apocalipse, capítulo 2 ao 3, cerca de 14 a 19 vezes. Por que João vai ter uma amnésia da palavra igreja, sendo que só se Posso apresenta responder ali no segundo santos, bloco, Zé? Pode, fiéis pode. e eleitos? Que aplica-se basicamente também e tranquilamente a Israel. Tranquilamente. Antes do intervalo, responde a outra questão que ele deixou do apocalipse cristão e do relato dos profetas. Muito bem, nós O que temos eu aqui... perguntei foi como o senhor vai tratar a metodologia exegética sincrônica, Isso. diacrônica, se o senhor... Aí com o Aleph tem que falar assim, diacrônica, entendeu? Sendo que o senhor praticamente disse que esses textos estão falando do futuro. Isso, ele faz E uma como correlação. Não, aí é texto de dupla camada, fica complicado. Então, lá. Mas aí eu acho que é isso que ele vai... Bom, eu acho que ele vai falar, não, fala. O quê? Pode falar. Perfeito. Melhor você Beleza, falar do que eu beleza. achar. Aqui, Malaquias, capítulo 3, versículo 2, na Septuaginta, a expressão tis hipotecetai, remeram eidu auton. Quem suportará o dia de sua vinda? E a expressão também, Naum, capítulo 1, versículo 6, não vou falar no texto aqui grego, quem resistirá à ira do seu furor? E esse contexto hermenêutico, ele se aplica tanto no Antigo Testamento quanto para a ira relacionada à nação de Israel, mas também escatologicamente para as nações ímpias que estão contra a lei do Senhor, que serão punidas no período da grande tribulação. E eu deixo uma pergunta para o próximo bloco. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17. É a ira do anticristo ou a ira de Deus que o texto diz? Zeca, entendeu? Então, entendi. Inclusive, a resposta foi aquilo que eu tinha falado, que você também já sabia como ele ia trabalhar, presente e futuro. Que a Bíblia permite isso, tranquilamente. Não, tudo bem. Não estou questionando a sua defesa. Não se pode O usar que eu estou textos de questionando dupla é que ele, camada. é que ele não queria que você Texto de usasse. dupla camada é patrístico, Mas não é calma, exegético. calma. Tá, Vamos vamos deixar falar. para o segundo bloco. O que Mateus capítulo 24 calma, fala? Sobre Judéia. Os senhores aplicam para a igreja ali. A igreja está na Judéia? Pera. Calma. Peraí. Para a gente ir para o segundo bloco, senão vocês vão se Eu não. atrapalhar e vão me atrapalhar também. Ó, Não. atenção, vamos colocar aqui na tela rapidinho o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, código 11-3115-0819. Anota e liga lá na secretaria, tira suas dúvidas, é a indicação do Vejam Só para você que quer estudar teologia. Código 11-3115-0819. Além disso, todas as redes sociais da HIT, vem conhecer a nossa programação, tem muita coisa boa preparada para você. Venha conhecer a HIT, eu tenho certeza que você não vai mais trocar de canal. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, hoje falando sobre a grande tribulação e entendendo o que acontece ali, né? Nós estamos falando da ira de Deus, da fúria do anticristo. Pastor Aleph Lopes, pastor Emerson Cicarelli, que no primeiro bloco aqui já nos auxiliaram aqui com um debate de muito conhecimento. Sem mais delongas, pastor Emerson, a palavra está com o irmão aí que ficou pergunta para você no final do primeiro bloco. Pergunta do pastor Aleph Lopes, Apocalipse 6, verso 15, 16 e 17, né? E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Perfeito. Voltemos ao versículo 15. Quem são as pessoas que estão falando que tudo o que está acontecendo é a ira do Cordeiro? Reis da terra, grandes, ricos, tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre. Só quando nós olhamos os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, existe aqui 85% a 90% dessas pessoas serem ímpias. Esse é o primeiro contexto. Quem está dizendo, está apresentando que é a ira do Cordeiro, são os ímpios. Servos e livres, o texto tudo diz. bem, mas ali em cima também nós temos esses que eu mencionei. E a pergunta que eu te faço é: o que ímpios, pessoas distantes de Deus, que estão sendo castigados, sabem sobre espiritualidade, sabem sobre Deus e sabem sobre Cristo? Absolutamente nada. Muito se observa que para ímpios e descrentes, tanto o bem quanto o mal, automaticamente vem de Deus. Então, a resposta que eu dou ao Aleph aqui é que quem está falando não é nenhum apóstolo, não é nenhum anjo, não é nenhuma autoridade constituída por Deus. Esse é o primeiro ponto. Vou parar por aqui, Aleph, para você poder ter tempo para a resposta e a gente aproveitar esses minutos que temos. Mas aqui, quem está falando são ímpios, e a palavra de um ímpio praticamente não vale nada. Perfeito, mas a pergunta não foi respondida. Por Não quê? do jeito que você Isaías gostaria. capítulo 45, assim diz o Senhor a Ciro, meu eleito. O contexto vai apresentar Deus usando ímpios para resgatar uma nação santa no Antigo Testamento, na diaspora, entre o ano 538 a.C. Então, vez ou outra, nós vemos algumas citações. Paulo, o próprio rei declara, por pouco tempo, você me constrange a ser um cristão. Está na Bíblia, é inspirado. Então, vez ou outra, Deus vai permitir algumas falas relacionadas à humanidade, a ímpios, a pessoas que não confessam a Jesus como Senhor, para simplesmente dar a classificação histórica e, obviamente, aquilo que nós conhecemos como texto descritivo e não normativo, obviamente, para reconhecer a soberania do Senhor. Então, a resposta, infelizmente, não foi dada. João, deliberadamente, ele conecta os selos com a tradição profética do chamado Yom Adonai, que é, no dia do Senhor, a ira de Deus sobre o mundo dos impenitentes. A tribulação, ela é inaugurada pelo anticristo ou por Cristo? Pastor Emerson Cicarelli. Respondendo a sua pergunta, a resposta lhe foi oferecida assim, mas como todo debate, não, tranquilo. Nenhum debatedor Agora, vai chegar pergunta. e dizer obrigado, concordo plenamente com o que Nota me dissesse, né? Nota porque 10. Senão acabaria o debate. Mas, pastor Emerson, e você, por duas a grande vezes, tribulação... por duas vezes você usou uma expressão idiomática muito interessante. Vez ou outra. Vez ou outra. Quais são os parâmetros acadêmicos, exegéticos e linguísticos que você pode... Vou te responder, calma, vou te responder. Quais são os parâmetros acadêmicos, exegéticos e linguísticos que você tem para poder diferenciar da palavra de Ciro, diferenciada do texto que você mencionou sobre Paulo? O contexto. E quais são os textos que você tem para poder falar sobre Apocalipse 16? O contexto da perícope. Perfeito, ótimo. Qual foi a sua segunda pergunta? Quem inaugura a grande tribulação? Precisaríamos analisar a perícope. Está com a perícope em mãos aí? É por isso que eu falei. Está com a perícope em mãos? Não, acabei de citar o texto sagrado, Então, a parte do texto sagrado. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17, o senhor leu. Me dá a perícope inteira agora, se você está com ela. Não, é por causa do tempo. O senhor sabe muito bem que o tempo que não temos aqui. Perfeito. Eu gostaria muito que nós... Mas o senhor acabou de ler. Ele vai me enviar pelo Reels. Pastor, eu acabei de citar. Né? Vamos lá, próximo. Agora, a pergunta é esta. Quem inaugura a grande tribulação? Quem inaugura a grande tribulação? Na visão pós-tribulacionista clássica histórica que nós defendemos, o anticristo. O anticristo? Perfeito. Mas a visão pós trabalha isso, mas a Bíblia não diz isso.
Prova bíblica, Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 5 ao 6. Capítulo 5 ao 6. A posição canônica decisiva, o sexto selo ocorre antes das trombetas de Apocalipse, capítulo 8 ao 11. Apocalipse E 5. quem é que abre Apocalipse, capítulo 5 ao 6? Capítulo 4, a igreja arrebatada. Capítulo 5, a igreja glorificada. Capítulo 6, a abertura dos 7 selos. Quem é que abre o selo? Jesus Cristo. Cordeiro. Então, quem inaugura a grande tribulação por juízo divino não é o anticristo, mas é o próprio Cristo, permitindo a ira sobre a terra. Mas quem garante, então, a origem é essa. garante no capítulo 4 que a igreja foi arrebatada? Não, aí eu só fiz um contexto para o senhor entender. Aí eu posso trabalhar Como os outra senhores vez. fazem todas Não, não, as aquele páginas que do Novo sobe aqui. Testamento. Sabe por quê? Porque é o que eu sempre não vai falo dar pra falar, respeitosamente, queria- com muita vênia. Pastor Né? Emerson, Vamos lá. é que o senhor não me respondeu, eu estou respondendo. Você e eu queria só diz concluir, se me isso permite. para os telespectadores, Então deixa ele que concluir. eu não respondi, mas eu respondi. Mas a grande questão Não, mas aqui é o uma seguinte, questão retórica da parte, aonde né? no capítulo 4 a igreja é arrebatada? Aonde em todas as páginas do Novo Testamento vocês têm um versículo tão claro como nós pós-tribulacionistas temos em Mateus 24, 27 ao 31 e Apocalipse 1, 7. Ali não é A claro. nossa linha de O defesa contexto das argumentativa 3 perguntas de diz o Jesus seguinte, ó, é sobre o fim dos tempos, eis sobre a que ele destruição vem do com as templo nuvens e a vinda dele. todo olho o verá. Isso é nós clássico. concordamos, Isso é porém no clássico. final da grande tribulação. Agora, um verso que fala sobre um arrebatamento secreto, onde arranca e leva a igreja, Eu não posso tem. desmistificar? A questão Não do há. arrebatamento secreto é o termo colocado por MacPherson. A visão relacionada a John Nelson Darby, 1800 a 1882, Charles E. Joe Ward, dentre outros, não existe a expressão arrebatamento secreto. É uma pecha colocada para diminuir a visão pré-tribulacionista. Ah, mas tem alguns que defendem. Não, mas o arrebatamento secreto é uma questão lógica. Por exemplo, se o arrebatamento é não tem o rápido... termo, mas é lógico. Tudo bem, entendi. tira É uma a palavra questão lógica. secreta, tira a palavra secreta entendi, e apresente para nós Eu biblicamente. acho que foi mais clarificador para a audiência. Biblicamente, apresente para Obrigado. nós biblicamente algum verso que mostra com clareza a igreja sendo retirada da terra durante Ó, 7 anos. Não tem. Gente, Tem nós temos 4 alguns minutos textos. e 30 Debatemos segundos. 1 Coríntios 15. Vamos alguns voltar versículos, para a ira você e viu que não tem. para o juiz, para a fúria. Perfeito. Vamos deixar para outro debate essa do arrebatamento aí, que nós já vimos que vocês querem debater isso também. A tribulação não é inaugurada pelo anticristo, ela é inaugurada pelo Cordeiro abrindo os selos de Apocalipse, capítulo 5 ao 6. Nós temos aqui uma posição canônica. Se já o sexto selo, os ímpios reconhecem que a ira é do Cordeiro, toda a tribulação subsequente carrega a mesma identidade. O texto é progressivo, nunca retroativo. No texto afirma que os ímpios reconhecem, é isso? A Que ira do Cordeiro, a exatamente. ira do Cordeiro. Do Cordeiro. Qual O texto, versículo? Apocalipse capítulo 6, 15 ao 6, verso 17. 15. Ele acabara de ler. Eu acabei de ler. Né? Cai sobre nós. Mas a ira. aí está Aqui a só para grande concluir, questão. aí eu acho que o senhor Mas pode aí está a grande melhorar questão. o seu Tudo que acontece no mundo Deixa ele terminar é pra- mediante ao que vem de Deus. E o senhor também vai acabar. As chuvas que aconteceram em janeiro, por exemplo, fevereiro, foi Deus que mandou. Muitas pessoas vão olhar e vão dizer, eu não sei porque Deus está fazendo isso com o Brasil. Isso é algo natural, mas todo mundo fala. Mas com a tranquila e a máxima vênia, o que as pessoas falam não é o que é o popular. Nós estamos no texto mais bíblico e dentro do contexto Perfeito, acadêmico. mas independente, Agora, isso não muda, Aleph. perfeito. Isso não muda. Qual o conceito do ímpio de entender o que vem de Deus e o que não vem? Não há. Então, Apocalipse capítulo 15, versículo 1, 7 e 16, 1, confirmam. As taças são explicitamente a ira de Deus. Tem órgão tuteu. Tem órgão tuteu. A ira de Deus. Não existe a ira do anticristo aqui. Tanto é que o texto de Apocalipse capítulo de número 13 e Apocalipse capítulo 17 declara que a ira de Deus recai sobre As o trono taças... do anticristo. Isso. Rapidinho. Ó, encerramos eu o prometo debate que eu sou agora. 30 segundos. Não, As pode ser taças, um as minuto. taças são sinais da ira de Deus. Correto? Como você mencionou. É o texto, Apocalipse né? 15... Citando Bíblia. Apocalipse capítulo 15, versículo 1. E Apocalipse até o capítulo 15, 16. versículo 7. Perfeito. E Apocalipse Aqui capítulo 16, aparecem versículo 1. taças da ira, Apocalipse 6, 15, juízos 17. diretos de Deus. Correto até aqui? Sem dúvida. Agora sim, o texto diz explicitamente: nela se consumou a ira de Deus. Eu tenho uma pequena nota para apresentar ao senhor. A ira é derramada sobre ímpio, não sobre os santos.
Aí é outro debate que nós podemos advogar. Perfeito. Mas A nesse ira debate, é a ira derramada não é sobre do anticristo. ira, não sobre os santos. Podemos trabalhar outro texto. Perfeito? Então, nesse minuto de encerramento, eu acho muito importante eu deixar claro para já encerrar minha apresentação. E é uma alegria debater com o O senhor. cristão sempre, é uma honra, Aleph. O nosso debate é alto nível. Muito bom. Eu sempre acho importante mencionar à igreja o seguinte: a grande dádiva, o grande prêmio do cristão é a salvação. Independente se ele subirá nos ares, quando todo olho o ver, ou se porventura o sangue for derramado em martírio. Não temais os que matam o corpo. Eu ensinarei a quem deveis temer. Temer aquele que mata o corpo e tem poder de lançar a alma no inferno, que é a segunda morte, o distanciamento eterno de Deus. Então, o cristão não deve se preocupar com a morte. O próprio apóstolo Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Boa. Só para dar tchau, Aleph, não fala mesmo. nada de teologia, é só agradecimento e a despedida. E nenhum resumo aqui. Nada, não dá tempo. 1 minuto. Só para dar Segundos. tchau, vai. Perfeito. Primeiramente, agradecer mais uma vez a gentileza do programa Vejam Só por nos chamar, ao querido Zeca Pereira, que Obrigado, Deus abençoe abundantemente. pastor. Meu amigo pastor Emerson Cicarelli, que com certeza é um debate altíssimo. E eu tenho por certo que quem ganhou é a audiência. Amém, sem dúvida. E, gente, pode ficar tranquilo que nós não vamos fugir, né? Vai ter que ter mais debate entre eles aqui, porque ficou muita coisa pelo caminho. 30 segundos só para agradecer esse cara. Agradeço mais uma vez a toda a equipe do programa Vejam Só, a mediação do meu amigo Zeca, o melhor mediador do Brasil. Estar com o meu amigo Aleph Lopes foi um prazer, novamente, sempre uma honra debater contigo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos apresentar o caminho. E o mais importante de tudo é: eis que ele virá com as nuvens e todo olho o verá. Amém. Deus abençoe a todos. Concordamos. Amém. Aí tá todo mundo junto. Então Tá virou todo posse. mundo junto. Não. Virou posse. Ele é provocativo, não cai na pilha, Aleph. Calma. Depois eu digo, tratarei. lá, pronto, já vamos começar outro debate. Já zerou o cronômetro, eles querem começar outro debate. Antes de encerrar, primeiro eu quero agradecer aos meus convidados. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho. O contato dos convidados à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para conhecer, para dar essa moral lá na rede social dos nossos amados irmãos, que você vai encontrar muito material de qualidade. Agora deixa eu colocar o resultado na enquete antes de dar tchau. Põe aí na tela para mim, a pergunta era: a origem do juízo vem de qual lugar? 93% do trono de Deus, 7% do sistema do anticristo, e ninguém votou na convergência final. Então, 93%? 93%, Aleph. Mas aí, posso dizer, eu acho que até o tema é meio complexo. Sim. E, de maneira geral, todo mundo vai optar por um caminho mais tranquilo, no sentido de tudo está debaixo do controle de Deus. Viu? Então, Apocalipse 6,15. Mas um detalhe importante, o Zeca nunca fica do meu lado. Eu tenho que orar por ele. Apocalipse 6,15. Tudo se atribui a ainda Deus. que a fúria do anticristo possa ser um caminho, eu não estou defendendo isso, mas a fúria do anticristo só será liberada debaixo da vontade de Deus. Concordo. Né? Então, de maneira geral, a enquete induzia, igual na outra que você criticou, induzia um caminho mais direto. Mas, bom, isso daí é outro papo. Deixa eu encerrar o programa. Obrigado a todo mundo que assistiu. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.